Graças a Deus. Felizes com o Senhor, amém? Felizes pela graça que nos alcançou, felizes pelo amor que traz sentido à nossa vida, à nossa existência, felizes porque o Senhor está conosco, presente aqui neste lugar e nesta noite. Queridos, abramos nossas Bíblias em Ezequiel capítulo 4, versículos de 1 a 3. Será o primeiro texto lido nessa noite. E logo em seguida teremos o segundo texto, Ezequiel 37, de 1 a 14. Primeiro texto, Ezequiel 4, de 1 a 3. Segundo texto, Ezequiel 37, de 1 a 14. Palavra do Senhor que diz, Ezequiel 4, de 1 a 3. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe cerco contra ela, edifica contra ela fortificações, levanta contra ela tranqueiras e põe contra ela arraiais e arietes em redor. Toma também uma assadeira de ferro e põe-na por muro de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade, dirige para ela o rosto e assim será cercada e a cercarás, isto servirá de sinal para a casa de Israel. Segundo texto, em Ezequiel capítulo 37, versículos de 1 a 14, um texto já mais conhecido da palavra do Senhor que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, e porei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresciam as carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e disse-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis. E vos estabelecerei na vossa própria terra, e então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Vamos orar, queridos. Senhor, eis a tua palavra lida nessa noite. Eis que estamos aqui com o nosso coração atento, com os nossos olhos, os nossos ouvidos abertos à tua palavra, a proclamação, a exposição da tua palavra que haverá de ser feita a partir desse momento. Que o Senhor nos capacite, Senhor, a mim como instrumento em tuas mãos, e a cada um dos teus filhos e filhas, para que, ouvindo
possam ouvir bem a sua palavra e que ela possa descer aos seus corações e ali permanecer. De forma que nós possamos sair desta casa, não da forma que nós entramos, mas tratados pelo Senhor, mercê da tua palavra proclamada. Portanto, fala comigo, fala com meu irmão, fala com minha irmã e dá-nos, Senhor, a direção que precisamos essa noite. Assim nós oramos, no nome e por amor de Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Amém. O título do sermão dessa noite é A Esperança que Vem do Senhor. A esperança que vem do Senhor. Sim, porque há esperanças que podem ter outro ponto de partida, que podem ter outro objeto de espera. Mas não para nós. Para nós a esperança vem do Senhor. Queridos, 5 anos haviam passado desde que Joaquim, rei de Judá, e cerca de 10.000 pessoas do povo judeu foram levados cativos para a Babilônia. 5 anos. Nabucodonosor havia levado toda essa leva de pessoas como cativas para a Babilônia. No lugar do rei Joaquim, Nabucodonosor constituiu a Zedequias como rei de Judá. E Zedequias recebeu instruções claras. Devia, então, pagar tributos pesadíssimos para a Babilônia. Essa vassalagem era um castigo imposto por Deus a Judá, por causa de seus inúmeros pecados de idolatria, por causa de suas prevaricações com deuses pagãos. Prevaricações e castigos e pecados cometidos pelos reis, pelos príncipes, pelos sacerdotes, pelos anciãos e também por todo o povo de Israel. Todo o povo de Israel havia pecado contra o Senhor. Mas Zedequias, recebendo essa ordem de Nabucodonosor, depois de um tempo ele parou de pagar os impostos. A sua obediência durou um pouco tempo e logo ele se rebela. Então ele olha para o lado e vê o povo do Egito, forte, poderoso, com um forte exército, e se apoia no Egito, coloca no Egito a sua esperança. Mas a esperança que nunca se realizou. Mas aquele povo, lembram-se, aquele povo que foi levado cativo para a Babilônia? Todas aquelas pessoas, junto com o rei Joaquim, eles estavam assentados às margens do rio Quebar, a muitos e muitos quilômetros de Jerusalém. E aí inicia essa história desse jovem homem de Deus, esse profeta chamado Ezequiel. Quem era Ezequiel? Ezequiel era da linhagem sacerdotal, da tribo de Levi e da família de Arão. E ele foi preparado desde a sua infância para ser sacerdote em Israel, para oficiar perante o Senhor no templo, para presidir os inúmeros sacrifícios que se faziam no templo de Yahvé, em Jerusalém. Mas, apesar de sua preparação extremamente criteriosa para que ele viesse a exercer o ofício de sacerdote um dia, a partir dos 30 anos, isso não aconteceu. Como eu disse, ele foi levado com todos aqueles outros cativos para a Babilônia. E ali, às margens do rio Quebar, ele tem a sua vocação como profeta. Então ele deixa de falar a Deus pelo povo como sacerdote para falar ao povo por Deus como profeta. Houve uma mudança na sua vocação. Interessante. E ali, às margens do rio Quebar, ele teve a sua primeira visão. Uma visão maviosa. Uma visão que, de fato, abalaria as suas próprias estruturas. E o rapaz viu querubins, figuras celestiais. E na sua visão ele vai relatar que elas eram semelhantes a tochas incandescentes. E ele vai dizer também que cada querubim possuía 4 asas que se abriam e fechavam. Embaixo de cada asa, uma mão de homem. E esses seres também possuíam 4 rostos, um de homem, um de leão, um de boi e um de águia. As suas 2 pernas eram retas e seus pés eram pés de bezerro. E eles brilhavam como bronze polido. E na visão ele continua relatando que ao lado de cada querubim havia uma roda brilhante. E essas 4 rodas então possuíam rodas por dentro e por fora, cheias de óleo, dentro e ao redor. E quando esses 4 querubins zigue-zagueavam, as rodas também o acompanhavam.
E sobre as cabeças dos querubins havia uma espécie de platô de cristal. Abaixo estavam os querubins e essas rodas. E esse platô de cristal simbolizava o firmamento. E tal era a imponência daquela visão que o profeta teve medo. Ele teve medo. Sobre o platô havia um trono semelhante a safira azul, com um arco-íris em redor, significando a presença de Yahvé, o Deus da aliança. A visão é como se fosse algo depois de uma chuva. A imagem vislumbrada por Ezequiel era uma espécie de trono móvel formado por esse platô e os querubins por baixo, e em cima desse platô o trono do próprio Yahvé. E alguns teólogos vão dizer que era o veículo celestial, o próprio carro-trono do Senhor. E não para por aí. O tatalar das asas dos querubins estrondava como o alto som de muitas cachoeiras em sua força. Comparável também ao batido forte dos pés de um exército que marcha impolutamente para o desassossego de seu inimigo. Era o que o profeta viu e ouviu. E assentado no trono havia um ser em figura humana, porém brilhante como metal polido e crepitante como fogo ardente. Então o profeta ouviu a voz que veio do trono e imediatamente os querubins pararam o tatalar de suas asas e fizeram silêncio, porque Yahvé estava falando com seu filho Ezequiel. E o comissionava naquele instante. E dizia: eu te envio aos filhos rebeldes de Israel, que prevaricaram contra mim. São filhos de duro semblante, de coração obstinado. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Saberão que esteve no meio deles um profeta. E continuou Yahvé a falar: Ezequiel, eu vou te entregar lamentações, suspiros e ais, para entregar a casa de Israel. Então come todas as palavras do livro que eu te dou, enche as tuas entranhas desse livro. Você será o meu atalaia e avisará sobre o perigo que virá. E muitas vezes você vai se sentir inábil, como se estivesse amarrado e com a língua presa na boca, porque não te ouvirão, porque são causa rebelde. Que coisa, não? No mundo odierno, na igreja moderna, se pensa que ser profeta do Senhor é uma coisa boa, uma coisa maravilhosa de ser, uma coisa prazerosa de ser, de se viver. E se esquece daquilo, tudo que é requerido de um verdadeiro profeta do Senhor. O profeta carismático, o profeta do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus, é levado a coisas que nós não podemos nem imaginar, de sofrimentos tais e quais, que somente a mão do Senhor a empoderá-lo para resistir. E a palavra do profeta nem sempre seriam palavras de promessas. Quem não gosta de promessas, não é? Mas palavras envoltas em lamentações, suspiros e ais. Ai de ti, povo meu. Queridos, hoje nós vamos observar nesses dois passos lidos das Escrituras e abordar apenas 2 pontos importantes sobre esperança. Primeiro lugar, a verdadeira esperança não pode vir dos homens. E eu vou repetir. A verdadeira esperança não pode vir dos homens. O capítulo 4 descreve a primeira responsabilidade ministerial do profeta Ezequiel. Se não, vejamos. Ezequiel se vê envolvido numa espécie e numa série de dramatizações para apresentar aos anciãos de Judá a vontade de Yahvé. Era uma dramatização. Ele passa então a fazer dramatizações, coisas práticas, para que as pessoas pudessem ver e, vendo, pudessem entender a palavra que o profeta estaria a entregar da parte do Senhor. Entendam, 5 anos havia se passado desde o cativeiro de Joaquim.
5 anos havia se passado em que o profeta Ezequiel estava cativo na Babilônia. Jerusalém estava sob o comando de quem? Do rei Zedequias. O rei que agora se rebelara contra Nabucodonosor. E havia um pensamento na própria cabeça dos exilados que já estavam na Babilônia, assim como daqueles que estavam lá em Jerusalém, de que o Egito se levantaria para defender Jerusalém contra Nabucodonosor. Mas isso nunca aconteceu. A intervenção de Faraó para proteger Israel nunca se dera. Vamos às dramatizações, às representações simbólicas apresentadas no livro de Ezequiel, no capítulo 4. Primeira, Ezequiel descreve o cerco de Jerusalém. O Senhor mandou: Ezequiel, procura um tijolo, uma espécie de cerâmica, e você vai desenhar ali a cidade de Jerusalém. O mapa de Jerusalém. Ao redor dela, então, Ezequiel, você vai colocar um cerco de pedras, de objetos que simbolizem edificações contra a cidade de Jerusalém, contra as muralhas de Jerusalém. Também coloque aterros que dessem acesso à cidade desenhada sobre o tijolo. E arietes é aquele instrumento de madeira que bate contra a porta a fim de forçar e abrir a porta. Arietes que forçassem as portas simbólicas. Ao longo do cerco, ao redor, os acampamentos dos babilônios. E ele pegou aquela pedra, aquele tijolo, e desenhou o mapa de Jerusalém, e começou a montar aquele cenário que o Senhor havia determinado que ele assim o fizesse. E os anciãos de Jerusalém, de Judá, que estavam ali, às margens do rio Quebar, começaram a observar aquilo que o profeta fazia. De certa forma, compreendendo aquela mensagem, mas não aceitando, porque em seus corações eles entendiam que Jerusalém receberia o socorro do Egito. Vamos à segunda dramatização. Dos versículos 9 a 11, vai dizer: E tu toma trigo e cevada e favas e lentilhas e milho miúdo e mete-os numa só vasilha e deles faze pão. Conforme o número dos dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias comerás disso. E a tua comida que hás de comer será por peso 20 ciclos cada dia, de tempo em tempo as comerás. Também beberás a água por medida, e a sexta parte do hin, de tempo em tempo beberás. Quando o Senhor fala isso com Ezequiel, nos versículos 9 a 11, o Senhor estava dramatizando a alimentação que o povo teria lá em Jerusalém, no cerco que Nabucodonosor faria. Como era isso? Esse pão que era feito com tudo isso, trigo, cevada, favas, lentilhas e milho miúdo, colocando numa vasilha para fazer a massa e depois o pão, era uma mistura quando já não se tem mais nada para comer. Porque não era costume de Israel comer assim. Então pegava-se as sobras do que tinha e vai se juntando aquilo ali para ver se dá para fazer pão. E sim, você vai comer agora o correspondente a 200 gramas de pão por dia. Eu acho que é muito pouco para um adulto, não? 200 gramas de pão por dia. E mais, você vai beber o correspondente a 600 mililitros de água por dia. Quem é militar aqui sabe que um cantil militar, ele possui a capacidade para 900 mililitros de água, menos de 1 litro. E a pessoa teria que passar com 600 mililitros de água por dia. E ele vai continuar dizendo: e tu vais beber desse jeito. O povo de Judá comeria por medida e beberia por medida. E essa medição era, de fato, uma restrição estabelecida pelo governante, por Zedequias, para que as provisões que estavam dentro das muralhas pudessem durar mais tempo. Por isso, cada família, cada pessoa recebia a sua ração diária. E não tinha o que reclamar, não tinha para quem reclamar. Era só os 200 gramas de pão e só os 600 ml de água, e não tinha mais, porque não tinha como buscar mais mantimentos fora da cidade. Fora da cidade, depois dos muros de Jerusalém, estava o grande exército de Nabucodonosor.
Vamos à terceira representação simbólica. Versículos 12 a 13. Tu a comerás como bolos de cevada e à vista deles a assarás sobre o excremento humano. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações para onde eu os lançarei. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis... Eu vou voltar e vou ler novamente. Eu acho que é importante a gente fazer isso. Preste atenção. Tu a comerás como bolos de cevada, à vista deles a assarás sobre o excremento humano. A lenha para o pão do profeta seria excremento humano. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações, para onde eu os lançarei. Então disse eu, o profeta Ezequiel: ah, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora jamais comi do animal que morre de si mesmo, ou que é dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Então disse o Senhor: vê, eu te dou esterco de bois em lugar de excremento de homem, e sobre ele prepararás o teu pão. Primeira coisa que chama atenção nesse texto, que era pão de cevada. A cevada era inferior ao trigo. E o pão de cevada era inferior ao pão do trigo, feito de trigo. E aqui representa uma mudança numa classe social, uma inversão, uma diminuição. Agora, a sua alimentação, você que é de uma linhagem sacerdotal, você que é de uma condição melhor, agora você vai se alimentar de forma pior. Porque é exatamente isso que vai acontecer com o povo. O povo vai se alimentar mal. E todo aquele cerimonial que era estabelecido na dieta de Israel, lembram da dieta de Israel? Nós temos no Pentateuco, nós temos uma restrição em termos de dieta, para que o povo não comesse de qualquer forma, para que o povo se portasse de uma maneira digna para comer, justamente porque ele seria diferente dos povos do mundo e para que não tivesse comunhão com os povos do mundo. A gente só se assenta à mesa para comer com quem nós temos comunhão. Então aquelas regras de dieta extremamente rígidas era para fazer com que Israel se alimentasse de forma também rígida e não mantivesse comunhão com os povos pagãos e assim viesse a adorar seus deuses. Mas era como se o Senhor estivesse falando: está vendo? Você não deu valor. E você se assentou e comeu como eles, agora você vai comer pão imundo. E o profeta preparava o seu pão com massa de cevada e assava o seu pão sobre as fezes de bois. Pão imundo. É isso que vai acontecer com vocês agora, para onde vocês forem desterrados. Nos lugares em que forem exilados. Percebe o que está acontecendo aqui? Que o pecado atinge não somente o espírito, a alma da pessoa, mas afeta também as condições socioeconômicas, afetivas, relacionais. E é isso que o Senhor estava dizendo para o seu povo, através da vida do profeta. No sociodrama vivido pelo profeta, a vida do profeta ensinava a própria palavra do Senhor. E os anciãos olhavam para o profeta Ezequiel, ele preparando seu pão de cevada e depois assando sobre o esterco de bois. Consegue imaginar isso? No passo seguinte, na próxima dramatização, o profeta volta a descrever a dieta lá em Jerusalém, durante o cerco, nos dias mais difíceis. Versículos 16 a 17, ele vai dizer assim: disse mais, filho do homem, eis que quebrarei o sustento de pão em Jerusalém. Era pouco? Pois é, eu vou quebrar. Vai ser menos ainda. E comerão pão por peso e com ansiedade. Por quê? Tem um ditado popular que diz que casa que não tem pão, todos brigam e ninguém tem razão.
E se você tem pouco pão para comer, você fica preocupado com quem está do seu lado, se vai pegar o seu pão. E comerão esse pão, que é muito pouco, com ansiedade. E beberão a água por medida e com espanto. Porque eu tenho sede. E essa água quase não dá para matar minha sede. Mas eu tenho que protegê-la para que o outro não venha e a beba antes de mim. E beberão a água por medida e com espanto, até que lhes falte o pão e a água, e se espantem uns com os outros, e se defiem na sua iniquidade. A palavra do Senhor vai relatar que durante esse cerco, as pessoas chegavam a pagar por preço de prata para adquirir o excremento de pombos e comê-los como se alimento fosse. Ao ponto de as mães matarem os próprios filhos para saciarem a fome. E aí vem a última dramatização do capítulo 4. Ezequiel fala sobre a chapa de ferro. Essa chapa de ferro aqui era uma chapa de assar pão diretamente sobre a brasa. Então colocava-se a brasa, uma chapa de ferro, e o pão era assado ali. Era uma das formas de assar. E o Senhor diz, então você vai pegar agora a chapa de ferro e vai colocar diante da cidade de Jerusalém, que está escrita, está desenhada na pedra, no tijolo. E você vai encostar o seu rosto naquela peça. Para simbolizar, se alguém clamar a mim, eu estou do outro lado da chapa de ferro. Eu não vou ouvir. Eu não irei. Essa chapa de ferro vai simbolizar a impenetrabilidade da barreira que Deus estava a colocar entre Jerusalém e Ele próprio. Porque chega um momento que não dá mais para clamar. Esse momento é quando o Senhor agrava os próprios ouvidos para não ouvir, por causa da rebeldia, por causa do coração rebelde do povo. E os anciãos então começavam a passear ali, a observar aquela maquete de Ezequiel. Eles olhavam para aquela maquete e diziam, Ezequiel, eu compreendo, nós compreendemos o que quer dizer essa maquete, mas nós não aceitamos. A salvação virá pelo Egito. E nós retornaremos a Jerusalém. E não aceitavam. Queridos, esse tipo de esperança não pode nos socorrer. A esperança que vem do homem não pode trazer salvação ou garantir o nosso sucesso em nada nessa vida. No ano 589 a.C., o exército da Babilônia cercou Jerusalém e depois de 2 terríveis anos de cerco, invadiu a cidade, destruiu o templo, prendeu o rei Zedequias, que foi deixado no lugar do rei Joaquim. E a última coisa que ele viu foi seus filhos sendo mortos em sua frente, e depois teve seus olhos vazados por ordem de Nabucodonosor. Que cena dramática. Entendam, queridos, não adiantava ter esperança no Egito, porque nem Faraó e nem rei algum desse mundo poderia livrar Jerusalém de seu castigo. Ninguém pode livrar outro da mão do Deus irado quando Deus resolve agir. Ninguém. E terrível coisa é quando nós colocamos a nossa mão no lugar onde Deus está colocando a mão dele. E tem uma hora que Deus faz assim. Agora a pergunta para nós é que, e nós, queridos irmãos, nós temos confiado em quem? Temos confiado no mundo, no homem? De onde vem a nossa esperança? O apóstolo Pedro é conhecido como o apóstolo da esperança. Na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 21, ele afirma que a nossa fé e a nossa esperança devem sempre estar em Deus por meio de Cristo.
O mesmo Cristo que o Pai ressuscitou dos mortos. A nossa esperança está nele. E não no homem. E não na nossa própria força. Como disse o profeta, maldito o homem que confia no homem, que faz o seu braço forte. Se você acha que o seu braço é braço forte, deixa Deus quebrá-lo. E a segunda verdade, queridos, a verdadeira esperança só pode vir do Senhor. Percebam que do capítulo 4 até o capítulo 37, 7 anos se passaram. Da primeira visão do profeta Ezequiel, às margens do rio Quebar, 7 anos se passaram. O profeta Ezequiel sofreu muita resistência dos anciãos no começo. Mas depois que o cerco aconteceu, que de fato tudo aquilo que havia sido profetizado por Ezequiel se cumpriu, então eles começaram a entender que de fato o Senhor falava por meio daquele jovem. Jovem, nessa altura, com cerca de 37 anos. E agora, em 387, Jerusalém destruída por Nabucodonosor, milhares e milhares de pessoas foram mortas. Os mais notáveis da cidade, os homens mais capazes, os príncipes, os oficiais, os sábios, foram levados cativos para a Babilônia, porque aqueles povos tinham uma intenção de guardar o conhecimento, de buscar o conhecimento daqueles que tinham. São levados então para a Babilônia. Joaquim passa a receber um tratamento digno do rei. Mas, queridos, aqueles que não foram mortos pela espada do exército de Nabucodonosor, que não se espalharam entre os povos, ficaram dispersos entre as nações, foram devorados pelas feras no campo. E outros viviam em miséria entre os escombros da cidade de Jerusalém. Tudo isso por quê? Por causa do pecado. Por causa do coração de pedra. Por causa da obstinação, por causa da rebeldia. E a esperança do socorro do Egito nunca se efetivou. O coração dos exilados se tornou em areia, seus olhos desvaneceram, perdeu-lhes toda a esperança, se desfez, acabou, se esvaziou. O encanto da vida, o elan de se viver já não existia mais. E no meio de tudo isso estava o profeta Ezequiel. Vocês acham que o profeta também não sofria? Sim. Sofria. Não somente pelo sociodrama vivido. Já imaginou você dormir 390 dias só do mesmo lado? Você não pode virar. Comer durante 390 dias um pão assado em fezes de boi. O coração dele estava quebrado, massacrado, sangrando, mas ele não perdia a sua esperança no Senhor. E é interessante notar que a primeira representação profética foi para os anciãos. Lembra da maquete, do cerco de Jerusalém? Mas agora o Senhor falaria de maneira especial com o profeta. O coração do profeta precisava ser tratado, querido. Há momentos em que o Senhor precisa tratar do coração do pastor, do presbítero, do diácono, do líder, da presidente da SAF, da presidente da UPH, que nós precisamos tanto tê-lo, não temos. Presidente dos jovens, da nossa UMP, e assim por diante. E o Senhor trata do coração do profeta. Eu acho isso tão bonito. Um Deus que se dispõe a tratar do coração do profeta. Como estaria o coração do profeta àquela altura? Depois de 12 anos, 5 anos até a sua vocação, 5 anos do exílio, mais 7 anos agora, do capítulo 4 ao capítulo 37, 12 anos, como é que estava o coração daquele homem?
Então a mão do Senhor veio sobre Ezequiel, e pelo Espírito do Senhor foi levado até um vale de ossos secos. O Senhor o fez andar ao redor do vale, isso eu acho lindo. Ezequiel anda ao redor desse vale. Ezequiel começa a andar. E começa a observar o vale. E ele percebe que os ossos eram secos, na realidade, eram ossos que estavam expostos sobre a terra, e eram ossos muito sequíssimos. E a visão retratava um exército que foi golpeado e morto, e seus corpos foram deixados ali sobre o solo, expostos em vergonha extrema, até que a carne fosse comida por animais ou desfeita pelo tempo, até que os ossos se tornassem sequíssimos, quebradiços e pueris. Não havia nada naquele vale. Não havia beleza alguma naquele vale. Se um dia houve história ali, já não havia mais. Não havia nada. Apenas um vale de ossos sequíssimos. O que o Senhor quer comigo nesse vale? O que planeja haver comigo? Perguntava o profeta em seu coração sofrido. Então o Senhor se dirigiu a Ezequiel e perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? E essa resposta de Ezequiel é a resposta que tem que estar nos nossos lábios. E ele disse: Senhor, tu sabes. Talvez seja essa a melhor resposta que possamos dar ao Senhor diante das inúmeras dúvidas que nós portamos em nosso coração caído. Tu sabes. Há tantas coisas que não sabemos. Há tantos mistérios insondáveis. Tanto a ser buscado, a ser perscrutado, há tanto a ser alcançado. Tu sabes, Senhor. Porque Ezequiel sabia que ele ali, Yahvé, estava em sua presença, era o Deus do ex nihilo, o Deus que que traz à existência as coisas que não existem. E ele diz: tu sabes. O Deus que acompanha a nossa vida, a nossa história. O Deus que pode mudar a nossa realidade. O Deus que dá água, serviu vinho de boa qualidade numa festa de casamento em Caná da Galileia. O Deus que com poucos pães e peixes, por 2 vezes alimentou multidões de milhares de pessoas. O Deus que da sepultura trouxe à vida um morto de 4 dias. Senhor, tu sabes. Então o Senhor disse a Ezequiel: profetiza sobre esses ossos e diz: e ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego de vida e vivereis, e porei nervos sobre vocês, e farei crescer carne sobre vocês, e sobre vocês estenderei pele, e porei em vocês o fôlego de vida e vivereis, então sabereis que eu sou o Senhor. E o profeta? É interessante o profeta, porque ele reage não contra a palavra do Senhor, mas em direção à palavra do Senhor. Ele faz exatamente como o Senhor disse. Diz o versículo 7. Então, profetizei. Era uma ordem. E ninguém pode contra a ordem do Todo-Poderoso. Ezequiel estava certíssimo, uma ordem, o que fazer se não cumpri-la? Parecia uma coisa sem sentido, profetizar para ossos sequíssimos, mas ele segue a ordem do Senhor. A lógica humana não comportava a ordem de Yahvé. Mas o nosso coração não está na lógica humana. O nosso coração está na palavra de Deus. E então ele profetiza. A lógica humana não pode ser impedimento para a sua ação quando Deus te manda agir.
Ouça o que Deus está te falando nessa noite. E na sequência do relato, algo surpreendente aconteceu. Ele vai dizer, parafraseando eu, o profeta, quando eu orava, quando eu profetizava, houve um ruído, e eis que fez um rebuliço, um barulho tão grande, e os ossos se achegaram, e cada osso procurando o seu osso, que coisa louca! E eis que olhei e vi, e passaram a existir nervos que os ligavam, e cresceu a carne, estendeu a pele sobre eles e por cima, mas não havia o espírito. Não havia o ruá. A palavra espírito, reparem, está com E minúsculo. Sim. Porque aqui está se tratando do espírito do homem. Corpos sem espírito são cadáveres. O que o Senhor pode querer com um exército de cadáveres? Nada. Zero. Missão nenhuma. Sem espírito não há nada além de matéria morta. Cadáveres. Mas ainda não havia terminado. E continuou o profeta. Então o Espírito com E minúsculo entrou neles e viveram. E se puseram de pé. Um exército sobremodo numeroso. E aquilo encheu o olhar e o coração do profeta. Não se tratava de um exército medíocre, mas de um exército sobremodo numeroso. Ali estava a combinação perfeita, como desde a criação, com os nossos primeiros pais no Jardim do Éden. Adão e Eva. A Bíblia diz que do pó da terra Adão foi criado, do Eretz, o Senhor criou Adão, fez o boneco de barro, e em suas narinas soprou Yahvé, o espírito do homem, o Ruá, e Adão se tornou Nepesh, a alma vivente. E como era Adão, senão alguém vibrante, ativo, alerta, pronto para vigiar e guardar, cumprindo o mandado do Senhor. Assim como se espera de um soldado do exército vivo da visão de Ezequias. Assim como se espera da igreja do Senhor. E uma vez tratado o coração do profeta, porque o coração dele estava tratado agora, ou não? Chegará a hora de tratar do coração do povo. Chegou a hora em que o Senhor quer tratar do seu coração, Igreja Presbiteriana do Brasil, no Lago Sul. Ainda que todos olhem e digam, não passa de um vale de ossos sequíssimos. O Senhor vê um exército pujante, ativo, vibrante, cheio de ímpeto, de força para marchar. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. E nós precisamos crer, ainda que sejamos de maneira vil atacados e de tantas formas. Mas o Senhor é conosco e quem garante a igreja neste lugar não é outro a não ser o próprio Yahvé, Jesus de Nazaré. Tratar do coração do profeta. Deus vai tratar do coração do povo. Então o Senhor começa a explicar para o profeta. Você quer entender, profeta, o que eu tenho para o meu povo? E ele vai dizer no versículo 11, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, os nossos ossos secaram, se pereceu a nossa esperança. Estamos de todo cortados. Era o coração deles. Então você, Ezequiel, irá até os filhos de Israel e você lhes dirá, assim diz o Senhor Deus, eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, sim, das vossas sepulturas os farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E quando eu vos abrir as vossas sepulturas e delas vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. Ele estava dizendo, sabe quem vai garantir que vocês estejam em Jerusalém?
não é o Egito. Sou eu. Sabe quem vai garantir o avanço desta igreja? Não é o Egito. É o Senhor. Não é a força humana, não é a vontade humana, é a vontade do Senhor. E ainda que nos sintamos como ossos sequíssimos, queridos, o Senhor é conosco, e o Senhor vai fazer uma grande obra neste lugar. Mas a ação de Deus seria ainda muito maior, porque devolveria não somente a empolgação pela vida, o brilho do olhar, a vontade de voltar a Jerusalém. Veja o versículo 14. Eu porei em vós o meu espírito. Agora sim, o espírito aqui é com E maiúsculo. O meu espírito estará no espírito de vocês. E vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, o falei e o cumpri, diz o Senhor. Que lindo, não? Você percebe o que está acontecendo? Você consegue imaginar as sepulturas sendo abertas? Essa força imagética, as nações cativeiro abrindo suas portas para o retorno de Israel, de Judá. Consegue imaginar isso? E eles sairiam de ali, não cabisbaixo, taciturnos, se arrastando. Não. Alegres, cheios de vida, de vigor, de força, de esperança. Com um objetivo à frente, nós vamos voltar para Jerusalém e nós vamos edificar o templo que foi destruído. Percebem isso? Movidos pelo Espírito de Deus. E agora nós reconstruiremos a nossa identidade nacional. Agora o nosso culto será restaurado. Agora estaremos na presença de Yahvé, na nossa casa, na nossa cidade, na cidade de Deus. Queridos, eu quero concluir esse sermão dizendo para você que 49 anos depois da queda de Jerusalém, 49 anos depois da queda de Jerusalém, 50 mil judeus, sob o comando do sacerdote Zorobabel, retornaram do cativeiro babilônico para o início das obras de reconstrução da cidade de Jerusalém e do templo. A palavra do Senhor começara agora a ter cumprimento. Mas o que nós podemos aprender com isso? Podemos aprender que, em primeiro, os sofrimentos da vida podem até apagar o brilho do nosso olhar. As dificuldades da caminhada podem até gerar desesperança no nosso coração. Talvez você esteja desesperançoso. Mas, queridos, onde nós estamos colocando a nossa esperança? Onde está o elan da nossa vida? Onde fazemos elo, fazemos conexão? Onde está a nossa vivacidade para trabalhar pelo Senhor? Cadê o nosso entusiasmo? O que fez o seu coração arrefecer, esfriar? O que fez? Não confie no Senhor, só nele pode estar a nossa esperança. E mais, nenhum outro lugar. E é por isso que ele mesmo, Jesus Cristo, disse em João 14:1, credes em Deus, credes também em mim. Acredite. Acredite no meu Pai e acredite em mim. Acredite. E no versículo 10 ele vai perguntar, não crês que estou no meu Pai e que meu Pai está em mim? Você não acredita que as palavras que eu digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras? E finalmente no versículo 11 ele vai dizer, crede ao menos por causa das mesmas obras. Acredite. Precisamos crer. Nós estamos passando por um vale nessa igreja. Mas vamos vencê-lo. Em nome de Jesus. Vamos vencê-lo. E logo o nosso número se multiplicará pela graça e pela misericórdia do Senhor.
E o nome do Senhor será glorificado neste lugar. O povo de Israel estava com a esperança depositada no lugar errado, nas pessoas erradas. Mas Deus ensina que o lugar certo é Ele próprio. Ele é o lugar da nossa esperança. O trono celestial não está vazio. Ele ocupa o trono, Ele continua governando. E é nele, em Deus, que devemos depositar a nossa fé, a nossa esperança. Porque Ele nos socorrerá. Só Ele quem pode abrir as sepulturas que enclausuram a nossa esperança. Só Ele. E Ele fará isso nos dando o seu Espírito. Você crê? Que Deus nos abençoe. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus de graça, Deus de amor, Deus de misericórdia. Senhor, tem misericórdia, tem cuidado de nós, Senhor. Olha para o coração daquele irmão, daquela irmã que está sem esperança, que está desesperançoso nessa noite. Esse coração ferido, machucado, que sangra. E, Senhor, reaviva a tua esperança no coração deles. Olha para cada homem, para cada mulher. Pessoas que estão a ponto de entregar os pontos, de desistir. Mas nós não somos com os que retrocedem. Nós somos com aqueles que avançam para que o teu nome seja implantado, para que o teu reino seja fortalecido, para que o teu nome seja glorificado. Portanto, continua falando com cada um de nós, continua dando-nos o direcionamento que só pode vir do Senhor. E não nos deixe enganados, Senhor, em nada. Retira do nosso meio toda lide, toda confusão, todo partidarismo. E une-nos em torno do Evangelho e da pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Levanta essa igreja, Senhor. Levanta aqui, nesse lugar, uma grande igreja para a glória do teu nome, Senhor. Nossa esperança não está no Egito e nem em homem algum. A nossa esperança está em Jesus de Nazaré. Só nele confiamos e só dele nós esperamos. Eis a nossa oração no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.